Quando dois rapazes tropeçaram numa descoberta macabra enquanto brincavam numa pedreira de cascalho, não desenterraram apenas um fragmento do passado. O que trouxeram à luz ecoava histórias muito mais antigas, narrativas cujas raízes mergulham em profundidades que poucos ousariam imaginar. No início da década de 1990, dois rapazes brincavam numa colina de cascalho junto a uma antiga mina abandonada nos arredores de Griswold, no estado de Connecticut. Sabemos que crianças procuram sempre formas estranhas de se entreter, e talvez por isso achassem divertido correr e tropeçar entre pedras soltas e seixos cortantes. Tudo parecia um jogo banal, até que um deles, ao empurrar uma pedra maior, libertou duas rochas pesadas que rolaram pela encosta, produzindo um som seco e oco. Quando se aproximaram para as examinar, algo nas formas quase idênticas das pedras provocou-lhes um desconforto imediato. Não eram simples blocos de pedra. Ao limpar-lhes o pó, reconheceram nelas um contorno demasiado humano. As rochas, na realidade, eram caveiras. As autoridades foram chamadas. Temia-se que estivessem perante o trabalho de um assassino em série, pois tantos ossos juntos raramente anunciam coisa boa. Contudo, a investigação rapidamente tomou outro rumo. As evidências indicavam que os verdadeiros especialistas necessários não eram polícias, mas sim arqueólogos. E tinham razão. Após escavações cuidadas, descobriram 29 sepulturas, vestígios de um antigo cemitério que o tempo e as intempéries haviam lentamente corroído até ser engolido pelo cascalho e pelas raízes. Muitos esqueletos jaziam ainda dentro dos caixões, e foi num deles, ornamentado com taças de latão dourado dispostas em forma das iniciais do defunto, que se encontrou algo singular. O caixão fora aberto em tempos remotos, pouco depois do enterro, e o corpo modificado com um propósito desconhecido. Os fémures haviam sido retirados e colocados cruzados sobre o peito. Algumas costelas e o externo haviam sido deslocados para dar lugar ao crânio que repousava acima dos ombros, compondo uma autêntica caveira com tíbias cruzadas, símbolo que ecoava superstição e medo. Não era, portanto, o esqueleto de um colono comum. Aqueles que o sepultaram sabiam que o homem ali deitado era diferente e temeram-no. Nos registros e na tradição local, acreditava-se que aquele corpo não pertencia a um simples mortal, mas a algo que não morrera de todo. Dizia-se que era um vampiro. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. A descoberta em Griswold não era afinal um caso isolado. Túmulos semelhantes com sinais de profanação ritual espalhavam-se por todo o nordeste dos Estados Unidos, testemunhos de um tempo em que a morte e o medo ainda partilhavam o mesmo leito. Hoje em dia, o imaginário do vampiro é dominado pelas sombras de Bram Stoker, capas escuras, presas reluzentes, castelos enevoados. Mas essas imagens são apenas um eco recente de algo muito mais antigo. A figura moderna nasceu nos palcos londrinos do século XIX, quando atores cobriam o rosto de pó branco e os lábios de vermelho para contrastar sob a luz das velas. O colarinho erguido, tão característico, não passava de um truque de cena. Fios invisíveis permitiam que o ator desaparecesse por uma escotilha, deixando a capa cair ao chão, como se o próprio se desvanecesse no ar. Mas a verdadeira lenda era já tão antiga como o medo. Muito antes de Drácula, nas aldeias e vilas de Nova Inglaterra,
As pessoas sussurravam sobre os mortos inquietos que sugavam a vida dos vivos. Em Connecticut, Vermont, Nova York e New Hampshire formavam-se grupos de aldeões para desenterrar corpos e pôr termo ao que se julgavam ser pragas sobrenaturais. Os arqueólogos de Griswold confirmaram que a maioria das sepulturas datava da mesma época e que quase todos os ossos mostravam sinais de tuberculose, a então chamada consumpção, pela forma como devorava lentamente o corpo. E como o raciocínio popular não conhecia ciência, acreditava-se que o primeiro a morrer da doença era o causador do mal, continuando a alimentar-se dos familiares ainda vivos. Por isso, desenterravam-se corpos, queimavam-se corações e cortavam-se cabeças. Era uma guerra silenciosa entre os vivos e o invisível, travada com fogo e superstição. Os rituais variavam, mas a intenção era sempre a mesma: quebrar a ligação entre o túmulo e o lar. Em Stafford, também em Connecticut, registra-se um caso da década de 1870 em que, após a morte de 5 irmãs, o corpo da primeira foi exumado. Encontraram-lhe o coração e os pulmões ainda frescos, envoltos numa matéria viscosa, e escreveram que, após queimá-los, uma das irmãs sobreviventes recuperou milagrosamente. A medicina chamaria a isso coincidência, mas para eles era uma prova de que o mal existia e podia ser vencido. Enquanto o mundo moderno erguia fábricas e universidades, nas colinas úmidas da Nova Inglaterra, o povo ainda acendia fogueiras para purificar os mortos. E à luz dessas chamas, as sombras dançavam longamente, como se o passado nunca tivesse partido. Esses rituais macabros repetiam-se com uma persistência quase litúrgica. Por toda a Nova Inglaterra, aldeias inteiras reuniam-se em noites de luar, movidas por uma certeza que misturava fé, medo e ignorância. Cada exumação era um espetáculo fúnebre, onde a razão cedia o trono ao pavor. Um dos casos mais antigos e perturbadores ocorreu em Manchester, Vermont, no ano de 1793. O protagonista chamava-se Isaac Burton, capitão respeitado, viúvo demasiado cedo da sua primeira mulher, Rachel Harris, que sucumbira à tuberculose, esse mal invisível que consumia lentamente o corpo até restar apenas pele e ossos. Rachel foi sepultada no cemitério local e a terra fechou-se sobre ela como uma promessa de silêncio. No entanto, 2 anos depois, Isaac casou novamente, desta vez com Hulda Power, e a tragédia repetiu-se. Hulda adoeceu da mesma forma. Febre, tosse, fraqueza, o olhar oco de quem sente a vida ser sugada de dentro. As vozes na aldeia começaram a erguer-se, primeiro em murmúrio, depois em convicção. Rachel, diziam, não estava morta. Alimentava-se noite após noite do espírito da nova esposa. O seu corpo, enredado nas sombras frias do cemitério, ainda respirava, e essa respiração era uma maldição. Com a permissão de Isaac, os habitantes organizaram a cerimónia. O ferreiro trouxe a sua forja portátil até o cemitério e quase 1000 pessoas acolheram para assistir ao desfecho. Quando a tampa do caixão se ergueu, o silêncio caiu pesado como um véu. O corpo de Rachel foi aberto. O coração, o fígado e os pulmões foram removidos e atirados às chamas até se reduzirem a cinzas negras. Diz que o ar cheirava a ferro e carne queimada, e que as faúlhas pareciam dançar como almas libertas. Mas o ritual falhou. Hulda, a nova esposa, definhou até morrer poucos meses depois. A aldeia ficou sem explicação, mas não sem fé. Continuaram a acreditar, porque acreditar
era mais suportável do que aceitar a ausência de sentido. Assim, entre cinzas e murmúrios, nascia a primeira vampira da América. Uma mulher morta que, mesmo em silêncio, parecia respirar através dos sonhos dos vivos. A terra cobriu-a novamente, mas algo nela permaneceu desperto, e desde então a terra de Vermont nunca mais repousou inteiramente. Grande parte do que hoje se pensa saber sobre o mito do vampiro deve-se à pena de Bram Stoker e ao seu Drácula, que transformou a superstição em literatura e a literatura em culto. No entanto, as suas fundações mergulham muito mais fundo, enredadas nas terras frias e violentas da Europa Oriental. Stoker inspirou-se numa figura histórica do século XV, Vlad III, príncipe da Valáquia, território que hoje pertence à Roménia. Chamavam-lhe Vlad Tepes, o Empalador, pelos métodos brutais com que defendia as suas fronteiras, e Vlad Dracul, o Dragão, pela sua filiação na Ordem do Dragão, uma irmandade militar criada para proteger a cristandade da ameaça otomana. Curiosamente, o escritor irlandês nunca pisou solo romeno. O castelo que descreveu no romance O Imponente Castelo de Bran foi apenas uma imagem que encontrou num livro ilustrado, escolhida pela sua melancolia agreste e pela sombra certa. Na verdade, Bran nada tinha a ver com Vlad. O verdadeiro castelo do príncipe situa-se noutra região. Apesar disso, o mito prendeu-se àquela pedra. Mas se Stoker falhou no local por meros 480 km, acertou no espírito. As origens do vampiro moderno nascem ali perto, no coração da Sérvia. Entre 1718 e 1739, essa terra espremida entre impérios, o otomano e o austro-húngaro, foi palco de guerras, fome e desolação. Povos inteiros eram deslocados como peões, levando consigo as suas crenças e terrores. E foi nesse caldeirão de exílio e superstição que o nome Peter Blagojevich se gravou na história. Blagojevich era um camponês comum da aldeia de Kisolova. Morreu em 1725 com 72 anos, sem nada que o distinguisse dos seus vizinhos, até que, 8 dias depois do funeral, 9 habitantes do vilarejo pereceram de forma súbita e inexplicável. Antes de morrerem, todos declararam o mesmo, que Peter lhes aparecera à noite, pálido e voraz, sufocando-os no sono. Até a viúva afirmava que o marido voltara ao lar para reclamar os sapatos que deixara para trás. Tão aterrada ficou que abandonou a aldeia. O pânico cresceu e os aldeões decidiram abrir o túmulo. Encontraram o corpo surpreendentemente intacto. Unhas e cabelo haviam crescido. A pele mostrava um rubor doentio e havia sangue fresco nos lábios. A notícia chegou ao representante austríaco Frombald, que, acompanhado de um padre, examinou o cadáver e redigiu um relatório minucioso. Confirmou o que vira. O corpo parecia vivo. A multidão, em transe de medo, cravou uma estaca de madeira no peito do defunto. Do ferimento jorrou sangue e um gemido escapou-se-lhe da boca. Depois queimaram-no, até não restar mais do que cinza. Frombald declarou que não fora responsável pelo ato, apenas um observador, mas o seu relatório seria o primeiro documento oficial da história a mencionar o vampiro. E com ele, a lenda deixou o domínio da crença e entrou no da memória escrita, onde o medo raramente morre. Um ano depois da morte de Peter Blagojevich,
Outro nome surgiu envolto no mesmo pavor. Chamava-se Arnold Paole, antigo soldado, homem simples que vivera na região do Rio Grande Morava, também na Sérvia. Contava-se que, anos antes, em Kosovo, fora atacado por um vampiro e que escapara com vida, embora marcado para sempre por essa sombra. Na sua aldeia, dizia-se que Paole procurava curar-se através de um ritual aprendido entre camponeses e supersticiosos. Cavara a sepultura do vampiro que o mordera, comera a terra do túmulo e besuntara-se com o sangue do monstro, acreditando assim quebrar o feitiço. Morreu em 1726, vítima de um acidente nos campos, mas a paz não durou. Poucas semanas depois, 4 vizinhos declararam ter sido atacados por ele à noite. Todos morreram, um a um, com sintomas de exaustão e olhar vidrado. A aldeia, mergulhada em pânico, decidiu exumar o corpo. Encontraram-no intacto, rosado e coberto de sangue. Quando lhe cravaram a estaca no peito, o cadáver gemeu e verteu sangue fresco pela boca. O corpo foi queimado e o mesmo destino tiveram os 4 mortos seguintes por precaução, como se o fogo pudesse interromper a marcha da morte. 5 anos mais tarde, um novo surto assolou a mesma região. Tantas vidas se perderam que o governo austríaco enviou uma equipa de médicos militares vindos de Belgrado para investigar. Eram homens racionais, treinados no estudo das doenças contagiosas e liderados por 2 oficiais, Glaza e Fludkinga. Chegaram em pleno inverno a 7 de janeiro de 1731 e já contavam 17 mortos. Procuraram causas naturais, pestes, envenenamento, desnutrição, mas nada explicava o terror que se alastrava. Os aldeões, tomados de medo, vigiavam-se mutuamente, reunindo-se em grupos durante a noite, empunhando archotes e cruzes, dispostos a fugir se o mal persistisse. Entre os suspeitos havia 2 mulheres, Stana, jovem que morrera de parto no início da epidemia, e Milica, velha forasteira que admitira anos antes ter comido carne de um carneiro morto por um vampiro. Era suficiente. O rumor fez o resto. Com a autorização das autoridades, os médicos e os aldeões abriram todas as sepulturas recentes. De 17 corpos, apenas 5 mostravam sinais de decomposição normal. Os restantes 12 jaziam frescos, com pele firme, sangue nos órgãos e unhas e cabelo crescidos. O relatório oficial, datado de 26 de janeiro de 1732, descreveu-os como estando num estado vampírico. O primeiro uso registado dessa palavra num documento governamental. A ciência, incapaz de explicar, nomeou o medo. E ao ser nomeado, o medo ganha o corpo. Os aldeões decapitaram os mortos, empilharam-nos num campo e reduziram tudo a cinzas. A aldeia libertou-se, mas o mundo ganhou algo novo. Um nome, um ritual e uma lenda. O vampiro, outrora um sussurro rural, tornava-se agora matéria de arquivo, uma criatura reconhecida pela própria razão. E foi assim que o mito, alimentado por fuga e superstição, atravessou fronteiras, de um império devastado até à eternidade da imaginação humana. Muitos dos fragmentos que a história nos lega não resistem à luz da ciência. O olhar moderno desfez as sombras que antes se tomavam por demónios. Hoje sabe-se que a decomposição é um processo desigual, regido pela temperatura, pela umidade, pelo acaso biológico. O que para os séculos antigos era prodígio, unhas que crescem, sangue que escorre, carne que parece viva, é agora apenas o labor lento da natureza. E contudo, compreender não é o mesmo que desencantar, porque o vampiro, ao contrário de tantos mitos que se dissiparam,
nunca morreu verdadeiramente. Continua a mover-se nas veias da imaginação humana, alimentando-se de receios primordiais. O medo da morte, da doença, da perda e, sobretudo, o medo de ser esquecido. Em tempos recentes, até a razão se viu confrontada com ecos desse passado. No ano de 2003, na aldeia romena de Marotino de Sus, próxima das fronteiras com a Bulgária e a Sérvia, as autoridades foram chamadas a investigar uma violação de túmulo. Mas não se tratava de um caso arqueológico. Era espantosamente um ritual contemporâneo de exumação vampírica. O morto chamava-se Petre Toma, antigo chefe de clã, homem dado ao vinho e à doença. A sua morte súbita num campo fora recebida quase com alívio pelos vizinhos. Foi sepultado em dezembro e o inverno cobriu a aldeia com o sossego habitual, mas apenas por pouco tempo. Nas semanas que se seguiram, a sobrinha de Petre, Mirela Marinescu, começou a queixar-se de ataques noturnos. Dizia que o tio a visitava nos sonhos e que acordava exausta, febril, com marcas estranhas na pele. O seu marido e filho adoeceram também. Nessa comunidade não era preciso convocar médicos para perceber a causa. À meia-noite, 6 homens do vilarejo dirigiram-se ao cemitério, armados de martelos, cinzéis e vinho. Quebraram a laje de pedra que cobria o túmulo e abriram a sepultura. O que viram confirmou todos os seus temores. O corpo estava intacto, os lábios úmidos, o coração cheio de sangue fresco. Quando o arrancaram com uma forquilha, o cadáver suspirou, ou assim juraram os homens, embriagados de medo e álcool. Levaram o coração até um campo próximo, incineraram-no, e as cinzas foram misturadas em água e dadas à família doente. E o mais terrível de tudo é que todos recuperaram. Nenhum morreu, nenhum voltou a sonhar com Petre Toma. As autoridades prenderam os responsáveis, mas o ritual e o seu êxito supersticioso ficou gravado como o último eco real da velha Europa dos vampiros. Séculos após Blagojevich e Paole, a chama do mito ainda ardia. O que sobrevive não é o sangue, é o medo, porque ao fim de tudo, o verdadeiro vampiro não vive em túmulos nem em florestas, habita dentro do homem, no abismo que se abre sempre que a razão hesita e o desconhecido sussurra o seu nome. O medo, essa herança invisível, é o sangue antigo que ainda corre nas nossas veias. Muito antes de Drácula, antes ainda de Blagojevich ou Paole, existia um outro nome que o tempo quase apagou. Um nome que assinala talvez a gênese do vampiro europeu. Era Jure Grando e viveu na região de Istria, hoje território da Croácia, mas que então se encontrava sob domínio veneziano. Jure era um aldeão de vida modesta e espírito resignado, que expirou em 1656 aos 70 e tantos anos. Foi sepultado segundo os ritos cristãos sob a bênção do padre Giorgio, e a terra fechou sobre ele como se fecha um livro. A aldeia de Kreniga regressou à sua rotina de silêncio e rezas até que, semanas depois, o silêncio começou a mudar de timbre. Primeiro vieram os toques à porta em horas mortas da noite. Um punho invisível ritmado paciente. Depois, mortes súbitas. Em cada casa visitada pelo toque, alguém tombava, ora no dia seguinte, ora dias depois, sem dor visível, apenas com o olhar esvaziado e o sopro ausente. O pavor alastrou e com ele a superstição.
Diziam que o causador era Iore Grando, o velho defunto que regressara do túmulo. A própria viúva jurou ter visto o marido, um corpo inchado e negro, a carne apodrecida, mas com um sorriso úmido de sangue e pestilência. Durante 16 anos, o morto caminhou entre os vivos. O padre Giorgio, o mesmo que outrora lhe dera a sepultura, tentou enfrentá-lo. Ergueu o crucifixo na escuridão e ordenou-lhe, em nome de Cristo, que regressasse à terra. O cadáver, dizem, riu e afastou-se, deixando o sacerdote em prantos. Foi então que um jovem Miho Radetic tomou a dianteira. Uma noite, reuniu os homens da aldeia e perseguiu a sombra até o cemitério. Armado com uma estaca, Miho cravou-a no peito do morto. Mas a madeira recuou como se golpeasse pedra. O monstro fugiu e os homens, tomados de terror, desenterraram o caixão. Lá dentro, o corpo de Iore jazia impecável, a pele firme, o rosto estirado num riso medonho. O padre voltou a benzer a tumba, mas a bênção não bastou. Com uma foice, um dos aldeões decepou-lhe a cabeça. Diz que no instante em que a lâmina cortou a carne, Iore gritou e o sangue jorrou fresco do pescoço como se tivesse acabado de morrer. A aldeia sossegou nessa mesma noite. E da palavra veneziana Strigon, feiticeiro, nasceu um novo nome, Strigoi, o vampiro. Assim, na terra úmida de Istria, sob a lua pálida e o cheiro do túmulo, a criatura do sangue encontrou forma. Não um homem nem um demónio, mas algo entre ambos. Um eco de morte que se recusa a calar. Um rosto que sorri no escuro como uma lembrança que nunca apodrece.